Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir nossa Bíblia, você que tem a palavra de Deus, no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Lemos a palavra do Senhor, cumprimentando também os nossos amigos, as famílias que estão participando do culto pela página da igreja, pelas redes sociais, acompanhando. Você que está no seu lar, que Deus te abençoe. Você que está ouvindo, participando desse culto. O culto está em andamento. Adoramos, louvamos. Agora temos o momento da palavra. Permaneça aí onde você está. E após a palavra de Deus, nós vamos orar aqui e também por você aí, atrás das câmeras. E Deus tem poder para restaurar e tocar sua vida lá no seu lar, lá na sua casa. E nesta noite também, não é diferente aqui nesta noite. Glória a Deus. Quantos ainda estão dispostos a ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Frise na sua mente, sublinhe o versículo de número 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Podeis tomar o assento, por favor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, Jesus Cristo iniciou o seu ministério. Por isso eu pedi que os irmãos frisassem ou sublinhassem este texto do versículo de número 11. Jesus está iniciando o seu ministério com glória, porque está escrito aqui que ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Obrigado, querido. A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta neste texto, lá em Caná da Galileia, o milagre da transformação de água para vinho, como sendo o primeiro milagre, a primeira manifestação de glória do Filho de Deus, para iniciar o seu ministério. Tem muitos detalhes nessa palavra. Os detalhes mais técnicos, os detalhes mais da cultura, do contexto social,
nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas, com a graça de Deus, eu quero fazer uma aplicação a partir deste versículo 11, porque aqui diz que Jesus iniciou o seu ministério, começou manifestando a sua glória. Meus amados irmãos, Jesus, ele inicia o seu ministério após passar a experiência do deserto. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 4, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus, depois de passar pelo deserto e ser cheio do Espírito Santo, ele vem para a região da Galileia e começa o seu ministério. Primeiro vai para o deserto, depois inicia o seu ministério. Nós podemos analisar por que Jesus iniciou o seu ministério transformando água em vinho. Quem sabe Jesus poderia ter iniciado o seu ministério curando um cego de nascença. Quem sabe daria mais ibope para Jesus. Só que Jesus nunca procurou ibope. Jesus nunca procurou destaque. Ao contrário, algumas vezes Jesus dizia: não conte, não fale. Jesus nunca procurou exposição. Mas Jesus poderia também ter iniciado o seu ministério ressuscitando um morto. Seria muito mais, quem sabe, falado. Quem sabe seria mais visado o ministério de Jesus se ressuscitasse um morto, por exemplo. E entre outros tantos milagres, Jesus poderia ter realizado tantas coisas quanto ele realizou nos seus 3 anos de ministério. E a Bíblia diz que depois ele desceu para Cafarnaum, ele e a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram, porque Cafarnaum foi uma cidade que Jesus manifestou as suas obras. Em torno de 80% dos feitos, dos milagres, das operações do ministério de Jesus se realizou em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. Mas Jesus principia o seu ministério numa festa, numas bodas, aonde estava havendo um casamento. E não é por acaso. Não é por acaso, porque nada é por acaso quando nós nos referimos às coisas de Deus. Deus, Jesus, a palavra, nunca e jamais ela será acaso, porque Deus não se atrasa e não se antecipa em nada, mas Deus sempre age no momento certo, na hora certa, mesmo que para nós não seja, mas para Ele sempre será o momento e a hora certa, e a forma certa. A Bíblia diz que Jesus foi na festa a convite, porque a família, a mãe de Jesus fora convidada, e Jesus foi também e levou com ele os seus discípulos. E chegando na festa, no momento que a festa estava acontecendo, faltou a bebida principal. Nas festas de casamento daquela época, que era o vinho.
Mas não pense que era o vinho alcoólico, que não era. A palavra vinho para alcoólico, ela tem outro termo na Bíblia, então sempre se refere a vinho, é o suco da vide, puro, e não alcoólico. Jesus não estaria numa festa onde tivesse bebidas alcoólicas, com certeza, mas era o vinho puro, sem fermentação, sem álcool, sem álcool. Jesus é chamado e é questionado por sua mãe, e que lhe diz: faltou vinho. Isso é equivalente, para que nós possamos entender a importância disso numa festa de um casamento judaico. É como se você fosse um casamento de hoje, dos nossos dias, e até comesse carne, se alimentasse com uma carne boa, ou um outro cardápio, mas sempre a gente espera o bolo. Pode comer bem, mas parece que o bolo é a coisa mais importante na questão dos comes de uma festa. Sim ou não? É o bolo. Mesmo que a gente não é acostumado a comer doce ou bolo, a gente come. E se não come, a gente leva um pedacinho para alguém comer. O da gente a gente leva, porque o bolo tem um simbolismo. Não é só o bolo, ela tem um significado para uma festa. Quando o cortar do bolo, quando é cortado o bolo, tem todo um cerimonial em cima daquilo, porque o bolo é a parte mais importante da festa para os noivos, que eles estão oferecendo uma festa linda. Se faltar água ou faltar Coca-Cola, não tem problema, mas se faltar o bolo, tem gente que, se não comer o bolo, se faltar o bolo e ele não comer porque faltou, depois, se é crente, vão ter que reconciliar depois, porque vai ficar desviado, não é verdade? Vai ficar falando uma semana: não comi o bolo, faltou o bolo. E a noiva então e o noivo, olha, já começa o negócio ali esquentar no casal, porque aí, se quem de repente ficou responsável pelo bolo, vai ter um problemão para resolver. Ou o casamento já começa com enroscado ali, né? De repente, momentos que era para ser prazeroso, começa um momento de discussão, porque o bolo é uma parte importante. Então não pode faltar, em hipótese alguma, o bolo. Isso é equivalente, para nós imaginar, faltar vinho na festa, no casamento judaico, era a mesma coisa que faltar o bolo para uma festa na nossa cultura ocidental, por exemplo, para fazer a equivalência de importância. Então não tinha hipótese alguma, não podia faltar o vinho, mas faltou. De repente Jesus é questionado, e Jesus disse: eu não tenho nada com isso, que tenho eu contigo? A minha hora não chegou ainda, o meu momento não chegou ainda. Mas a mãe de Jesus disse para os funcionários: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela sabia que a presença de Jesus ali não era em vão, porque a presença de Jesus jamais será em vão na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. Aonde Jesus está, sempre algo vai acontecer. É por isso que num culto como hoje, e você que está lá em casa assistindo, você não está perdendo tempo, ou você não está apenas por acaso. Não, há um propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aonde Jesus está, sempre haverá algo, acontecerá algo, porque Jesus jamais será um objeto de acaso na minha e na sua vida.
Quando chegou o momento certo, Jesus então orienta os funcionários da casa e mandou encher de água as 6 talhas que estavam ali para a purificação, que se usava em purificação dos judeus. Enche de água se não tem vinho. E encheram, a Bíblia diz que encheram até em cima. E depois ele disse: tirai agora e levai ao mestre Salá. E levaram. E quando ele provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, os empregados sabiam, mas não disseram nada. Ele o mestre chamou o esposo e disse: como que é? Você normalmente se põe o vinho primeiro, bom, depois aquele que é uma qualidade inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos apresenta um projeto de Deus que começou lá no Jardim do Éden. O projeto de Deus foi formar o homem. Está lá no capítulo 1, 26 de Gênesis. Ele formou do pó da terra, formou o boneco de barro, de argila vermelha, porque a palavra Adão significa vermelho em hebraico. Formou o Adão, o homem, aquele boneco, soprou nele o fôlego de vida, o espírito, e a Bíblia diz que ele tornou-se uma alma vivente. E depois que o homem foi formado, a coroação da criação de Deus, a Bíblia diz que Deus, foi a primeira vez que Deus viu que alguma coisa não estava bem. E Deus viu que não era bom. E o que Deus viu que não era bom? O homem ficar só, o homem viver só. Não é verdade? Deus disse: olha, os animais, está tudo bem, estão todos nomeados, está tudo aí, está tudo tranquilo. Terra, mar, céu, divisões de água e terra, porção seca, porção de água, está tudo certo. Mas o que não está bom é o homem sozinho. E Deus foi fazer uma companheira, uma adjutora, uma auxiliadora. Uma adjutora significa alguém, aquela que vai se submeter à missão de Deus para o casal, aquela que vai estar submissa à missão de Deus para o projeto da família que começa no casamento. Isso quer dizer adjutora, porque a Bíblia diz, é lógico que a aplicação é para outra situação, mas a Bíblia diz lá em Oséias: andarão 2 juntos se não estiverem com a mesma visão. Então o projeto de Deus é que Adão e Eva se formassem um belo casal, que andassem juntos e compartilhassem das bênçãos, compartilhassem das coisas santas e das belezas do Jardim do Éden, e vivesse de uma forma maravilhosa. E depois viria a família, com certeza. Mas tem um que nunca gostou de ver a felicidade do casal e nem da família. Tem um que desde o princípio nunca suportou ver o projeto de Deus dando certo na vida do
casal e da família. E desceu e foi no jardim. E a Bíblia diz que ele encarnou numa serpente, provocou Eva pelos olhos, pela cobiça. E Eva olhou para os frutos lindos proibidos. E Deus disse: esse vocês podem comer de todos, mas esse aqui, no meio do centro do jardim, se vocês não toquem, tem tudo para comer, mas esse não. A serpente atraiu o olhar de Eva para aquele exato lugar que Deus tinha dito: aqui você não toque. Porque a estratégia de Satanás, sabe qual que é? Fazer com que o casal desobedeça aos princípios bíblicos, fazer com que a família desobedeça aos princípios e os mandamentos bíblicos, porque a partir da desobediência vem a queda e vem a ruína, e é isso que ele quer, e por isso que foi assim que ele começou. Eva foi atraída, desobedeceu, influenciou Adão, que fez a mesma coisa, e os dois caíram em pecado. E o pecado foi da desobediência. Este foi o pecado de Adão e Eva. Todo dia a Bíblia diz que na viração do dia Deus descia para falar com o casal, porque Deus tem prazer em falar com aquele projeto, aquela criatura, as criaturas de aquele homem, aquela mulher que ele havia feito. Deus tinha o prazer, assim como Deus tem prazer de falar conosco também nos dias de hoje. Aliás, Deus quer essa intimidade, Deus procura isso. E a Bíblia diz que naquele dia, na viração do dia, porque a viração do dia não era o amanhecer para nós, mas era o entardecer. Na viração do dia, lá era 6 da tarde para frente, era o entardecer do dia, ali se findava um dia, iniciava-se outro. Então, ao finalzinho da tarde, para nós entendermos, Deus desce para falar como sempre, mas não achou Adão e Eva no seu lugar. E de repente Deus chama: Adão, onde tu estás, Adão? Eva, onde tu estás? E a Bíblia diz que de longe, escondidos atrás de folhas de figueira, cobrindo a sua nudez, eles disseram: estamos envergonhados, porque nos sentimos nus. O pecado traz vergonha, o pecado nos empurra para longe de Deus, o pecado nos constrange, porque a santidade de Deus, a presença de Deus, a santidade do Altíssimo, olha isso, olha aquilo, o mesmo, ele quer te empurrar mais para longe ainda, quer te empurrar mais distante ainda da presença do teu Criador. Mas a voz de Deus continua dizendo: Adão, Eva, onde vocês estão? A voz de Deus vai continuar soando, e continua soando, continua soando. Por quanto tempo eu não sei, a gente não sabe. Um dia ela pode parar, mas enquanto você ouvir a voz de Deus dizendo: Adão, Eva, onde está você? Ainda há uma chance, ainda há uma solução para a solução deste problema.
enquanto você ainda ouvir no teu coração a voz do Espírito Santo e a voz de Deus: filho, onde você está, filho? Filho, cadê a comunhão que tu tinha comigo, filho? Cadê a intimidade que tu tinha comigo, filho? Que eu falava contigo todo dia. Cadê, meu filho? Se você ainda está ouvindo isso, é porque ainda o Senhor ainda te ama e está te chamando. Filho, cadê as tuas lágrimas? Cadê a tua alegria, filho? Que tu tinha todos os dias em falar comigo. Alegria que tu tinha em dobrar os teus joelhos pela manhã ou ao entardecer do dia e dizer: Deus, obrigado, Senhor, pela comunhão. Obrigado pela paz de espírito. Fala com o Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Cadê, meu filho? E a voz do Senhor vai dizendo: filho, eu vim falar contigo. Eu vim falar contigo, filho. Elamandorobrivacia andaraba xandaraba halassuria cantarama xandarai irabassuri cantaraba xandaraia. Nesta noite, nesse culto de família, Deus começa algo, restauração. Deus começa a chamar pelo teu nome e dizer: meu filho, eu ainda estou te chamando. Eu estou pregando essa mensagem, eu nem estava na escala hoje. O escalado não veio. O irmão disse: pastor, não veio. Vai o step, né? O pastor de step. Então, amém. Então essa palavra Deus me deu aqui, agora. Alamandaraba haramachandaraba candaraia. Esta noite Deus vai começar a fazer algo novo nos casais, nas famílias. Deus vai começar a fazer algo novo, porque a voz de Deus ainda está chamando ao amanhecer e ao entardecer do dia: filho, filho, onde você está, filho? E se você ainda está escutando essa voz, você vai ter que sair de trás das figueiras hoje. Estamos aqui, Senhor, escondido atrás das folhas de figueira. Por quê? Porque nós nos sentimos nus, envergonhados, porque nós desobedecemos. E agora a gente entendeu, nós entendemos. Agora a nossa consciência nos acusa. O maior juiz de uma pessoa, irmão, é a sua consciência. Está escrito na Bíblia. Você pode se esconder. Quando eu estou usando você pode esconder, a terceira pessoa do singular, não estou apontando alguém, mas estou falando na terceira pessoa do singular, porque pode ser alguém que Deus está tocando, falando por meio dessa palavra. Pode ser até atrás das câmeras, lá em casa. Mas você pode se esconder atrás de folhas de figueira, envergonhados, quem sabe dizendo: que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu desobedeci, pequei, mas estou envergonhado, atrás me cobrindo com folhas de figueira. O que são folhas de figueira? Uma interpretação aberta, rápida, são as desculpas, são as justificativas infundadas que tentamos aplicar para esconder as nossas falhas e os nossos erros. Só que Deus vai continuar insistindo ainda, não sei por quanto tempo, mas Ele vai continuar dizendo: eu quero você tem que sair de trás das folhas das figueiras, da figueira.
Não adianta se esconder. Dos meus olhos ninguém se esconde. Urabacana. Meus olhos são como chamas de fogo. Ninguém pode se esconder dos meus olhos. Deus está te vendo por dentro e por fora. Ele sabe tudo sobre você, sobre o teu casamento e sobre a tua família. Aí Deus diz: vem. Aí Adão e Eva vêm. E Deus diz: eu tenho uma solução para esse problema. O diabo, Satanás, tentou acabar com o meu projeto, a felicidade do casal e posteriormente a felicidade da família. Mas eu tenho uma saída para resolver isso, porque Deus sempre tem uma saída. A Bíblia diz que Deus vai, pega um cordeiro, imola o cordeiro, tira a pele do cordeiro e faz. É o primeiro estilista que nós, em couro, que nós conhecemos. Tudo se inspirar em Deus, né? Primeiro estilista de moda em couro, couro de carneiro. Deus, Ele mesmo desenhou uma vestimenta para Adão e para Eva. Desenhou de couro de carneiro, pele de carneiro, e disse: o que Satanás tentou fazer, de expor as vergonhas, de expor o meu projeto, eu agora cubro, eu agora escondo, mas escondo com pele de carneiro, de cordeiro. Sabe o que Deus estava dizendo? A primeira coisa que Satanás, a primeira ação de Satanás, depois que ele se tornou Satanás, depois que ele se tornou Satanás, diabo, acusador, foi tentar destruir o projeto de Deus da família. Destruindo o casal, destrói a família. Aí Deus vai lá e diz: pois bem, você tentou destruir, tentou causar divisão, tentou causar mágoa, tentou causar tantas coisas ruins, mas eu tenho uma solução. Eis que eu enviarei o meu filho, o cordeiro puro, santo, imaculado. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7: e a nossa Páscoa, Cristo, a nossa Páscoa, o cordeiro foi sacrificado por nós. O que o diabo tentou fazer lá no jardim, Deus já deu a mensagem, a resposta lá. Eu tenho uma solução. Meu filho, o cordeiro puro e imaculado, haverá de entregar o seu sangue e o seu corpo para cobrir as vergonhas da humanidade. É por isso, vocês estão entendendo agora por que Jesus não principiou os seus milagres fazendo outra coisa a não ser no casamento? Por isso que foi o primeiro ato, o primeiro milagre de Jesus. Foi exatamente no casamento. Porque foi o primeiro ato de Satanás, lá no jardim do Éden. Jesus disse: agora eu inicio o meu ministério, desfazendo as obras de Satanás. E está na Bíblia. A Bíblia diz em João, o apóstolo João escreve nas suas epístolas: porque ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Quantos creem nesta palavra? Jesus iniciou o seu ministério exatamente aonde Satanás inicia suas ações, no casamento. Aí você está entendendo por que o casamento é tão atacado? Você está entendendo porque o casamento é uma área tão visada por Satanás? Está entendendo porque a família é uma área tão visada pelos infernos? Você está entendendo por quê?
Porque se o casal é atingido, a família ela é consequentemente atingida, e assim por diante. É por isso que Satanás se prepara, porque sem casal, sem família, não haveria igreja. Sem família não haverá sociedade. Sem família não há nada, não existe. Como não haver família? A família é um projeto de Deus. A família, como diz Rui Barbosa, esse grande escritor baiano brasileiro, ele diz que a família é a célula máter da sociedade. É a célula máter da sociedade. Mas o que Rui Barbosa diz, Jesus e o próprio Deus já havia dado sinal, já tinha falado isso há muitos milhares de anos. Porque a família, sem família não há nada. Sem casamento, sem família não há sociedade, não há igreja, não há nada. É por isso que o inimigo tenta atacar casamentos, atacar famílias. Porque se ele destrói casamentos, se ele destruir família, ele consegue destruir a estrutura da família. E destruindo a estrutura da família, desfazendo com a estrutura da família, compromete igreja, compromete sociedade, compromete tudo e atinge. O maior interesse dele é atingir Deus, provocando Deus e dizendo: o que tu tentou fazer de bom eu vou tentar estragar, o que tu tentou fazer de bom, de perfeito eu vou tentar minar. Mas eu tenho uma mensagem para você nessa noite. Casal, família, irmão, irmã, que estão atrás das câmeras também, há uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus ainda te chama e está dizendo: eu ainda estou aqui para transformar água em vinho no teu casamento, na tua família. Eu posso ainda transformar água em vinho. A água num casamento não tinha significado, mas o vinho tinha todo um significado. Para o judeu, 2 elementos não podem faltar na refeição diária de um judeu. Nos dias da Bíblia e nos dias de hoje, para os judeus conservadores: o pão e o vinho. São 2 elementos que representam muito. O vinho tem muitos significados bíblicos, mas entre tantos eles, um deles é a alegria. O vinho representa a alegria, representa o gozo, a paz, a alegria, a comunhão. E exatamente o que o inimigo quer fazer: roubar a alegria, transformando os casamentos à base de água. Sem alegria, sem paz, sem amor, sem compromisso, sem comprometimento, como se fosse apenas 2 amigos e que vão se distanciando aos pouquinhos e que não tem mais liga, não tem mais essência, e vai perdendo e vai perdendo, e vão virando apenas 2 amigos, 2 conhecidos de longa data, e daqui um pouquinho não tem mais clima, não tem mais liga, não tem mais amor, não tem mais nada, e começa a virar uma água, começa a ficar uma coisa líquida, uma coisa sem graça. Aí entra o milagre. Aquilo que alguém já disse, quem sabe para você: larga de uma vez, larga. Não deu certo, larga. Não dá certo, larga, tenta de novo, tenta com outro. Não tem mais graça. Se não tem mais graça, não tem mais, larga, abandona. Deus está dizendo: eu posso transformar isso aí. Eu posso mudar essa situação aí. Será, pastor? Mas a mágoa foi grande, o problema foi grande. Não interessa. Não importa o que aconteceu, o que está acontecendo. O meu Jesus começou os seus milagres manifestando glória no casamento. E então eu quero declarar nesta noite que o teu casamento será transformado, a tua família será abençoada, porque não faltará vinho. Quantos crê nisso em nome de Jesus? E nós estamos em campanha de oração.
E um dos propósitos é isso. É os casamentos das famílias. Se alguém estiver atrás das figueiras, vai sair de lá e vai receber uma roupa nova, de pele de cordeiro. Jesus, o verdadeiro Senhor, que entregou a sua vida na cruz do Calvário para restaurar o seu casamento, a sua família, está dizendo nessa noite: eu posso transformar isso, eu vou transformar, eu posso, mas você precisa querer. Tem que tirar as figueiras, as desculpas, tem que tirar para longe e dizer: Senhor, me ajuda, nos ajuda. E Deus vai transformar o teu casamento, e o teu casamento terá sentido. O horário já manda eu parar. O teu casamento terá sentido. Aí você diz: pastor, será? Não tem mais graça? Vai ter sim, porque entre você e a tua esposa e os teus filhos tem que ter a presença dele no meio. Jesus tem que estar presente. E se Jesus está presente entre você, tua esposa e a tua família, não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar gozo, não vai faltar nada, porque Ele vai fazer milagres todos os dias se precisar. Mas Ele está dizendo: eu tenho o maior interesse em restaurar. Não é trocar e mudar, não, restaurar. Vamos ficar em pé, queridos. Hoje é um culto de família, e nós vamos orar nesta noite. Eu quero dizer para essa igreja nessa noite. Aí você diz: pastor, hoje nós tivemos a ceia ontem, que foi servido para aproximadamente 500 cálices, e hoje parece que vieram só aqueles que foram, parece, mas Senhor, faltou tantos irmãos. Não, era para você mesmo vir. Essa mensagem é para você que veio mesmo. Você veio no lugar certo. Eu quero dizer para essa igreja, em nome de Jesus: igreja, casal, não abra mão do teu casamento. Família, não abra mão. Não vamos abrir mão do casamento e da família. Mas está ruim, pastor, o negócio está feio. É folha de figueira para tudo quanto é lado. Essas folhas vão desaparecer, e você será coberto pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo, que haverá de perdoar. Pastor, mas eu pequei. Há perdão para quem se arrepende. Pastor, mas eu me sinto envergonhado. Mas a voz de Deus está dizendo: venha e eu vou te restaurar. Pastor, é melhor eu desistir de tudo? Não. Jesus disse: quando chegar o meu tempo, vou fazer o milagre. Então fica no teu lugar, aguarda, não desespera, porque o tempo de Deus já chegou para restaurar, para mudar, para transformar, para trazer alegria. E você vai dizer: que coisa mais linda é quando o Senhor muda, transforma a água em vinho no casamento. Aí você vai começar a olhar para tua esposa com o mesmo olhar que você olhou a primeira vez. Aí você vai começar a olhar para os teus filhos com aquele olhar quando você olhou lá no hospital pelo vidro, quando a pediatra trouxe e mostrou para você que você não podia entrar, né? Aqueles que puderem, eu entrei num dos partos, no outro não deixaram. Mas aí quando o doutor tira, eu digo para André que eu conheço ela por dentro e por fora. Quando tira o bebê, e eu acompanhei, e mostra para a mãe, o pai depois. Primeiro a mãe olha, e a mãe chora, esquece nem sente dor quando é cesáreo, né? O parto não sente dor, depois que vai sentir. Depois vai ficar sentindo um monte de ano ainda, quando dá chuva, dói ali, aquela no colo.
Mas se foi parto natural, ela olha para a criança e esquece tudo. O pai olha, esquece tudo. A alegria é incomparável. Você vai começar a olhar para os teus filhos, para a tua família assim como olhou a primeira vez. Aí você que diz assim, mas não tem jeito mesmo. Meus filhos parece que não tem jeito. Parece que nasceram para ser desse. Não. Você vai olhar de novo e vai dizer assim, é semente. É nossa semente. É promessa de Deus que está ali. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí o diabo que diz, não, teus filhos já estão, para, teus filhos não tem mais nada para eles nasceram para ser infeliz, nasceram para ser desgraçado, nasceram para, não, mentira de Satanás. Você vai olhar, vai ver as promessas de Deus neles, e não abre mão, e eu sempre digo, não abra mão das promessas de Deus, para tua casa, para tua família, não abra mão. O pastor que vai pregar aqui quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, a mamãe dele vai contar aqui, chorava e orava desesperada, mas nunca abriu mão, e ele estava na cadeia, não tinha mais como sair de lá, aos olhos dos homens não tinha mais como, dormia debaixo dos viadutos em Porto Alegre. A casa dele era os viadutos embaixo, era de rua, muitos anos, assaltante de banco. Ele vai contar isso aqui. Eu conto porque ele vai contar. E a mãe dele nunca deixou de orar. E ela dizia, meu filho um dia vai servir a Deus. Quando todo mundo dizia, não tem mais jeito para esse rapaz, Deus usa uma irmã de oração. Porque não adianta, irmão. Não adianta a gente querer maquiar. Deus fala com quem tem intimidade mesmo. Não adianta. Não tem intimidade com Deus, vai inventar algumas coisas. Pode até inventar. Mas quem tem intimidade com Deus, fala o que Deus fala mesmo. Aí Deus chamou a irmãzinha lá, simplesinha, e disse para a mana dele, pode falar lá para tua mãe, pode dizer lá para o teu mano, lá na cadeia, vai lá e diz para ele, que eu vou tirar ele de lá, e vou fazer dele um pregador da palavra. Aleluia. Ele não tinha absolvição, não tinha, a condena dele era grande. Mas de repente alguém na cela chamando fulano de tal. Ele disse, não sou eu, não pode ser eu. Se enganaram. De novo, fulano de tal. E ele era o chefe da cadeia, era o que comandava as galerias já. Disseram, é você? Não sou eu, porque eu não tenho. Não é você. Chamaram e disseram, tem um alvará de soltura para fulano e fulano de tal, é você? Mas se enganaram, não é você mesmo. Sou eu? É verdade? Sim. Você está livre, não sei como, mas você está livre. Hoje ele é um pregador da palavra. Não abra mão das promessas de Deus para o teu casamento, para a tua família. Não abra mão, porque o que Deus quer fazer, Ele pode fazer, Ele tem poder para isso. Nós vamos orar, e é culto de família. Eu quero as famílias reunidas agora, pai com filhos, esposa com esposo. Se não estão, se encontrem. Se estão, fique perto e se abrace. Os filhos das crianças estão para entrar ali? Já pode entrar então as crianças, porque daí elas vão primeiro com as famílias orar e depois elas vão cantar. Pode já, isso, entra, irmã. E as crianças, Mamel, que depois que elas vão fazer oração com as famílias, e depois elas cantam então, mas pode entrar e vamos encontrar as famílias, cada filho com o seu pai e a sua mãe. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Procure a sua família, procure sua esposa, seu esposo, seus filhos. Nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Há uma presença de Deus aqui, e há restauração de Deus aqui nessa noite. A restauração de Deus. Deus quer restaurar casais, Deus quer restaurar família, quer transformar água em vinho, e Ele pode fazer isto. Ele pode fazer isto, e a Bíblia diz que Ele manifestou a sua glória. Então, irmão, pensa na glória de Deus. Pensa na glória que é uma família restaurada. Pensa na glória que é um casal restaurado. Vem, os filhos. Cadê o papaizinho e a mamãezinha de vocês? Miguel,
Vai lá, cada um procura seu pai e sua mãe. Depois vocês vão cantar com a tia Melk. Isso. Nós vamos orar com a família agora, em nome de Jesus. Isso. Todos, irmão. É a família. É o culto da família. Então aproveite isso que a gente não consegue fazer em todos os cultos. Aguente mais um pouquinho, o horário já se foi, mas nós já vamos. Mas esse momento é especial. Jesus manifestou a sua glória. É um momento de glória. É agora que o Senhor pode fazer algo maravilhoso. O Senhor pode fazer algo lindo. E se o Senhor chamar você, como Ele está chamando, é para restauração. Pastor, o senhor vai orar por mim? Vou. Mas primeiro eu vou orar com a minha família, e você vai orar com a sua. E você vai orar com a sua esposa, os seus filhos. E o marido é o sacerdote do lar, irmão. Então, marido, abençoa a sua família agora. Se você está só o casal, abençoa a sua esposa. E a esposa ora pelo marido. E vamos orar pelos nossos filhos. E Satanás não vai ter poder. Ele pode até tentar, mas não vai ter poder para atingir, para tocar na nossa casa, na tua família, no teu lar. Porque Jesus vai entrar com providência. Jesus vai entrar com providência. Vai transformar aquilo que não tem mais gosto, aquilo que não tem mais graça. A partir de hoje você vai chegar em casa, e aí mesmo no seu banco você vai sentir algo diferente. Tem coisas que vão mudar. Teus olhos serão para a tua esposa. A esposa, os teus olhos serão para o teu esposo. Vamos orar. Vamos orar primeiro, queridos. Depois o ministério louva. Vamos orar juntos agora. Todos juntos com as famílias. Todos juntos com os casais agora. Até vocês, se tiver os famílias aí, se reúnam. Os músicos também. Se as famílias tiver, se reúnam. Todos. Lá atrás, se tiver alguém solito lá, procure alguém, fique junto. Família da fé, então. Cadê? Isso, procura aí, vamos lá. Agora ore por você, pela sua família e seus filhos agora. Faz a sua oração. Feche os seus olhos, pode orar. Restauradas, abençoadas. Isso, igreja, ore. Diga para tua esposa, ora para ela. Esposa, ora pelo teu marido. E diga: eu não abro mão das promessas. Diga: eu não abro mão de você. Eu não abro mão dos meus filhos. Diga isso. Todo o intento de Satanás, todo o desejo do inimigo de destruir, ele não vai ter poder, não vai ter autoridade para isso. E se ele já minou, há uma pele de cordeiro, há um Cristo que morreu, e o seu corpo foi rasgado na cruz para perdão dos pecados. E haverá restauração em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, abençoe teus filhos, abençoe tua família. Lembre das promessas de Deus para vocês. Lembre das promessas de Deus. Lembre-se das promessas de Deus. Elas ainda estão de pé. Não importa o que aconteceu, não importa o que passou, há uma promessa de Deus para tua casa, a restauração de Deus para tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora, Pai, com a tua igreja. Eu oro agora pelas famílias que estão abraçadas, que estão juntas com seus filhos, casais que aqui estão. Eu oro em nome de Jesus, e como ministro do teu altar, eu quero te pedir, Senhor, abençoe, guarde, livre de todo mal, Senhor, protege contra
todas as obras contrárias de Satanás. Livra, Senhor, de todo o laço do inimigo, todas as obras contrárias de destruição, para trazer intriga, para trazer desavença, para trazer desconfiança, para trazer desprazer, para trazer angústia, para trazer, Pai eterno, tantas coisas ruins. Nós oramos e ordenamos que sejam desfeitas agora, no nome de Jesus. Se houver, Pai, água neste casamento, transforma hoje em vinho. Se houver água nesta família, transforma em vinho. Ó Deus eterno, torna a alegria, o prazer e a alegria, o amor novamente, por Cristo Jesus nosso Senhor, pelo amor e a graça derramada sobre a humanidade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu declaro a bênção, para todas as famílias, aquelas que estão lá no lar, por trás das câmeras, recebam agora a bênção de Deus. Abrace a tua família aí na tua casa, aí no teu lar, e em nome de Jesus, receba essa palavra e creia que Deus haverá de transformar e fazer coisas novas. Abrace o teu esposo, abrace a tua esposa, abrace os teus filhos, e se quiser declarar algo para ele agora, faça isso. Se quiser abraçar com força, faça isso agora com a tua família. Diga isso, abrace. Quem sabe, diga para tua esposa, teu esposo. Talvez, às vezes fica meio trancado, não dá para dizer. Força um pouquinho, diga alguma coisinha linda para ela. Diga alguma coisa linda para ele. Nem diga, não, pastor, eu tenho vergonha. Não tem mais não. Tem vergonha não. Pode falar com vontade. Pastor, dá para dar um beijinho nela também? Não tem problema aí, no rostinho ali junto com teus filhos, faça isso, não tem problema nenhum. Amém? Faz isso, irmão. Eu não vi muito. Foi abraço de verdade, apertadinho, ou foi mais... irmão, aperta bem aí, pode. Aí, pastor, estou na igreja, mas você é com a tua família. Está com a tua família. Recebe a bênção de Deus. Amém? Canta lá, ministério.